Vamos fazer nossa prece. Pai, mais uma vez aqui estamos reunidos em nome do nosso Mestre e Senhor Jesus, rogamos pela tua misericórdia, o auxílio da espiritualidade amiga, que aproveitem esses momentos de confraternização e aprendizado para mais uma vez acalmar o nosso coração, abrindo a nossa mente, aliviando o nosso fardo, tornando-nos receptivos às bênçãos e orientações que serão trazidas do mais alto a partir desse instante. Permita-nos ainda, Senhor, o auxílio sempre bondoso e caridoso dos nossos guias e mentores. Que os guardiões da casa impeçam a entrada daqueles que tenham vindo nos perturbar. Porém, todos que aqui estiverem dos dois lados da vida, que saiam hoje melhores do que quando aqui chegaram, assim como nós. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, este encontro contigo, que assim seja. Não tem aguinha, não? Mal acostumado. Senhoras e senhores, meninas e meninas, muito boa tarde. É uma alegria muito grande estar com vocês todo sábado e hoje num dia muito especial. Eu vou falar uma coisa aqui, eu queria que vocês fizessem assim, tá bom? Hoje sendo um dia muito especial, em que hoje eu não irei fazer a apresentação. Folga. Mas teremos a nossa irmã Adma, e eu gostaria que vocês tivessem a mesma paciência, boa vontade, o amor que vocês têm por mim, tenham por ela também. Mais uma salva de palmas para a Adma. Deixa eu só botar o slide aqui. Muito boa tarde, gente. Obrigada por estarem aqui. Achei que a casa hoje fosse estar mais vazia, afinal de contas ainda é carnaval lá fora, né? Eu falei que hoje eu estaria no bloco dos Unidos com Cristo, e aqui eu estou. Bom, hoje, para encerrar o tema da obsessão, que tem sido dado, né, continuidade pelo seu Júnior, resolvi dar folga a ele. Falei, não, deixa que hoje eu faço, vai descansar um pouco, sou merecido. Então, vou tentar ajudá-lo de alguma forma aqui a trazer a mensagem. A obsessão que tem sido falada é essa doença moral que a humanidade tem enfrentado, algo que assola a todas as pessoas, e eu vou tentar explicar um pouco do que é a obsessão e como a gente pode... obrigada, não pensei que eu merecesse. Afinal de contas, isso aí é do nosso patrono, né? Mas você está representando. Ó, tá vendo? Que compromisso esse, né, gente? É complicado, por isso que eu fico nervosa estando aqui, porque além de ele estar me assistindo, me vendo aí, qualquer falha, né, será um puxão de orelha depois. Mas vamos continuar. Então, a obsessão, que é a doença moral que a humanidade tem, é algo muito sério. Eu vou tentar passar um pouco daquilo que já estudamos, relembrando os fatos, de uma forma diferente. Porque o livro O Mundo Maior, como vocês sabem, eu gosto muito de ler livros e falar a respeito deles. Então, aproveitando já o gancho, tem um livro No Mundo Maior, de Chico Xavier, em que ele conta, no capítulo 3 e 4, onde ele fala sobre as doenças mentais e sobre os acoplamentos, e principalmente sobre a obsessão. Um dos casos sérios que acontece nesse livro é o caso de um rapaz, que ele, muito jovem, foi criado por um senhor comerciante, e esse senhor, ele, quando ele fez maioridade desse rapaz, resolveu assumi-lo como filho, dar a ele tudo que ele teria direito. Mas o rapaz que não queria muito mais, ele queria que ele acertasse as suas verbas, vamos dizer assim, rescisórias, ou que ele tinha direito, que ele trabalhou desde a infância até aquela fase adulta dele. Só que esse senhor comerciante falou, não, e o que eu gastei com você enquanto você era jovem, enquanto você era criança, seus estudos, a sua vida toda, eu gastei com você, eu não acho justo agora eu ter que pagar por você algo que eu já paguei praticamente.
Mas o rapaz fez questão e insistiu, até que em dado momento eles entram numa discussão. E nessa discussão, o rapaz, muito enfurecido, mata esse senhor. E ao matá-lo, ele percebe a besteira que ele fez. O que ele faz? Ele arromba o cofre, pega parte dos pertences desse senhor, ele acha-se no direito de receber por aquilo, ele não tirou aquilo da cabeça, e foi embora. Deixou ali a cena do crime como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte ele volta à cena do crime, a família está lá, os policiais tentando investigar o caso, tentando descobrir o que aconteceu, e ele pega aquele dinheiro e faz como se diz, uma proposta aos policiais. E os policiais aceitam. E lá o crime é dado como se não tivesse um caso solucionado. Não ocorreu uma solução para o crime, porque ele dividiu a herança que foi encontrada nos cofres com os policiais, corrompeu os policiais. E aí o que acontece? Ele resolve ajudar a família do senhor falecido, ele começa a cuidar das crianças, seus irmãos menores. Só que em momentos ele que casa, tem 5 filhos, uma moça muito boa, de boa conduta, boa índole, só que ele não tem paz de espírito. Ele começa a herdar tudo que foi do homem, começa a vivenciar a vida que o homem tinha, porém ele não tem paz de espírito. Ele vai dormir, ele é atormentado. Alguém o atormenta. Quem o atormenta? Quem ele assassinou. E esse homem não sai mais da cola dele, quer vingança a todo custo. E ele, então, ao dormir é atormentado, durante o seu dia ele é atormentado. Então, para ele sair dos momentos depressivos que ele se encontrava, dos momentos tormentosos que ele se encontrava, ele resolve trabalhar insanamente. Então, ele se dedicou ali quase que 24 horas ao trabalho. Quando ele chegava em casa cansado, querendo dormir, ele era atormentado durante os sonos. E os sonhos eram perturbadores, porque o homem estava lá com ele. Então, ele cai doente. Nesse meio tempo, ele adoece, ele fica com o sistema nervoso, endócrino totalmente debilitado, cai doente. É aí que entra André Luiz e Calderaro, que é o orientador espiritual nessa trama, nessa visita ao hospital onde ele se encontra, e vai mostrar os flagelos devido a essa atitude que ele cometeu. Um ato que ele poderia ter repensado e não pensou, e um espírito lá acoplado a ele, ligado ali na mente dele, tanto que o André Luiz relata que do tórax à cabeça tinham fios de luz, cordões ali interligados entre um espírito vingador, obsessor, e aquele atormentado. Ele estava paralisado, catatético, não sabia o que fazer, não tinha reação, ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Então, André Luiz é chamado, juntamente com uma veneranda, chamada Cipriana, né, ela é um ser superior. Como vocês sabem, a mulher está sempre acima, né? Eu já falei isso várias vezes. Então, a veneranda Cipriana, que vem dos mais altos, ela tem um amor enorme às pessoas, ela então vai lá para auxiliar no resgate do espírito e para auxiliar o irmão que está atormentado. Mas eu não sei se eles vão ser resgatados, se eles vão sair dessa bem, o que vai acontecer. Eu vou deixar para que vocês, quando lerem o livro, por favor, me contem como vai continuar essa história. Eu trouxe aqui um livro apenas para demonstrar, vocês sabem que tem lá na biblioteca para aluguel, quem quiser ler mais, quem quiser saber mais como funciona o trabalho obsessivo na mente das pessoas, lá estará o livro para vocês se orientarem. Essa cena aqui é uma cena de um outro livro, Nos Domínios da Mediunidade, mas o processo obsessivo é praticamente o mesmo. Ali tem alguns irmãos atormentados e ali 3 guias olhando a cena que está acontecendo. Mais à frente irei contar sobre essa história um pouco, como ela aconteceu e qual o motivo da necessidade dele estar aqui também nesse assunto. Mas, afinal de contas, o que é a obsessão? Por que a obsessão é tão falada e, inclusive, ela é pesquisa de estudo hoje em dia, cientificamente falando, entre os médicos, e tem até o caso da... Como é que é o nome do CID-10? Que é a obsessão, obsessão, né, seu Júnior? Possessão, né, que vou falar, só que no caso aqui a gente chama de subjugação. O que é a obsessão? É o ato de um espírito influenciar a nossa mente. Aí ele é tão sutil, uma forma tão leve de se passar um pensamento, que a gente pensa que o pensamento é nosso. Mas ele não impõe, ele não coloca um pensamento do qual a gente já não tem uma tendência. Ele vai trabalhar aquilo que nós já temos, aquela possibilidade daquilo que nós temos, que é a nossa mal moral, as nossas más tendências. Ele nos conhece, gente. Os espíritos sabem exatamente quem nós somos, o que pensamos, até o que comemos.
Eles estão ali, eles são tão inteligentes, a gente pensa que eles não são, mas são tão inteligentes que eles, se forem preciso ficar 24 horas do nosso lado, nos analisando, verificando quem somos, o que estamos fazendo, verificando cada detalhe nosso, ó, ela tem defeito naquele negócio ali, ó, tá vendo? Se o carro der uma fechada nela, ela vai xingar, vai falar palavrão, vai ficar o dia todo remoendo aquilo ali, e acabou o dia dela. E assim ela estraga o humor de todo mundo. E aquilo ali é só você falar um negocinho sobre a beleza dele que você acabou com ele. Eles sabem dos nossos defeitos a cada instante, em cada detalhe. E então ele trabalha exatamente nisso, nessa nossa mal moral. Por isso que é a doença moral, a obsessão, porque ela trabalha exatamente as nossas fragilidades. O que nós devemos fazer? Nós devemos nos melhorar com relação a isso. E aí a gente se preocupa muito com as nossas doenças físicas. Nós tivemos aí a pandemia, estamos tendo aí uma crise de epidemia, nós tivemos aquele problema de botar máscara, tirar máscara, de passar álcool e não sei o quê, mas a gente se esquece de muitos detalhes. Porque a doença física, a gente consegue lidar com ela, a gente consegue trabalhá-la de alguma forma. De que maneira? Mantendo a nossa mente saudável, corpo saudável. Isso é fato. Se nós mantivermos nossa mente e nossa imunidade boa, com certeza a nossa saúde também se manterá boa. Mas o que nos adoece é a matéria, o que vem da alma, a gente já sabe disso. Então as pessoas se preocupam muito com as viroses, se preocupam muito com as doenças da matéria, mas esquecem de cuidar da sua alma, da sua mente. Eu estava vendo agora, fazendo pesquisa para esse estudo, em janeiro desse ano, eu constatei que aumentou para mais de 8 bilhões de seres humanos sobre o planeta Terra. Somos mais de 8 bilhões de seres. É um número muito grande, muito extenso, não dá para se quantificar assim em termos, não dá para fazer uma ideia precisa do que seja isso tudo. E dizem-se que para cada ser humano, cada um de nós, temos 3 espíritos que nos acompanham. E isso é uma média de 3 espíritos para cada um de nós. Pode ser que seja mais, dependendo do débito de cada um, pode ser que seja menos. Mas se a gente botar na média 3 para cada um, se somos mais de 8 bilhões, são mais de 24 bilhões de seres humanos em volta da Terra. E isso eu não estou falando de espíritos somente malfazejos, porque a maioria dos espíritos ainda são de ordem atrasada e primitivo, devido à nossa moralidade, devido à nossa condição mental. Mas temos, claro, que contar também com aqueles que nos auxiliam, como nossos guias, nossos mentores e por aí vai. Mas 24 bilhões de seres ao redor do planeta Terra é muita coisa, seja encarnado ou desencarnado, porque, mas seres humanos, se eles estão mortos na matéria, porém, são seres humanos, se eles ainda estão ligados ao nosso planeta Terra, que é uma matéria densa, então eles também são uma matéria densa, de uma outra forma, de um outro formato, porém são matéria. Então são todos eles que estão interligados a nós, e nossa mente permite isso, porque nós ainda temos muitas más tendências, a nossa moral não permite com que eles sejam afastados, pelo contrário, nós o atraímos. Acabou o carnaval agora, né? Para mim o carnaval já acabou, mas para muitos ainda não acabou. E quantos não estão sendo influenciados? Continua, vamos pular mais, vamos zoar, não acabou ainda, vamos, né, nos permitir, a vida é curta, quando morrer a gente descansa, sempre naqueles termos. E muito pelo contrário, a gente não descansa quando dorme, quando morre, todo mundo sabe disso. Mas para eles é o termo que eles utilizam como uma desculpa. E então, a gente acaba se permitindo atrair esses irmãos. Tanto é confirmado que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, no item 81, o Allan Kardec cita o seguinte: os maus espíritos pululam, ou seja, multiplicam-se ao redor da Terra, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Da mesma forma que as doenças são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. Ou seja, então, como eu tenho falado, a nossa moral, a nossa conduta, a nossa moralidade, a forma de agir, de pensar, é quem atrai os espíritos, é quem permite com que sejamos obsediados de alguma forma, com que sejamos perseguidos. Se eu faço algo a alguém, alguém fica com raiva, vai fazer uma vingança comigo. Se
Se eu gosto de alguém e aquela pessoa não quer mais nada comigo, eu vou fazer algo contra ela, porque a minha materialidade ainda é grande, eu não permito que eu perca aquela pessoa. Por isso que estamos sempre sendo perseguidos, vamos dizer assim, moralmente. E o que é a moral? A conduta moral nada mais é do que a nossa forma consciente de pensar, saber o que é certo, o que é errado, o que é proibido, o que é permitido. Como disse Paulo de Tarso, tudo posso, mas nem tudo me é permitido. Afinal de contas, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo, não tem esse samba? A gente pode beber? Pode. A gente pode fumar? Pode. Pode matar também? Pode. Mas as consequências tem que aguentar, porque elas serão severas, porque a lei de Deus não dorme. Como foi o caso da história do livro que eu contei. O rapaz matou o cara, a lei humana passou batido, tanto fez, tanto faz, mas, no entanto, para a lei de Deus, ele teve a sua justiça. O homem continuou persegui-lo, continuou obsediá-lo, porque precisava prestar contas. Não é correto, óbvio. Mas, mesmo assim, a lei de Deus não dorme até que as coisas se resolvam. Nada passará na terra até que seja resolvido o último iota. Não é isso que Jesus falou? Então, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente tem que saber trabalhar a nossa moral, saber o que é o certo e o que é o errado. Permitir que a ética nos transforme, nos permita ser uma pessoa de bom senso e saber o certo do errado. E Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nos diz o seguinte, lá no capítulo 23, que existem 3 formas, resumidamente, porque tudo isso já foi falado nas reuniões anteriores. Então, só estou resumindo mais ou menos o que foi dito, para poder a gente relembrar o que é obsessão, para depois eu reverter essa situação. Porque para todo mal há um remédio. Então, Allan Kardec nos diz o seguinte, que existem 3 tipos de obsessões. É a simples, aquela que nos incute apenas uma ideia. O espírito chega perto da gente, começa a nos analisar, vê aqueles nossos defeitos, as nossas mazelas e começa a incutir ideias. A pegar a gente bem ali no calcanhar de Aquiles, de tal maneira que a gente nem percebe. Ah lá, seu marido está trabalhando e até mais tarde, essa hora? Duvido. Vai, liga para ele, vê se o telefone vai atender. Por coincidência, de repente o telefone não atende, já começa o pensamento, ah lá, viu? Não te falei? Ele está com outra. Ah, pode ter certeza que ele está com outra. A loja de parafuso já fechou faz tempo, entendeu? A loja de parafuso já fechou, já encerrou o expediente 6 horas. Já são 7h30, não chegou ainda? Ah, pode ter certeza. Está fazendo alguma coisa, está bebendo com os amigos e não quer nem que você saiba. Não tem aquele livro, não tem aquele vídeo sozinho que o seu Júnior sempre coloca lá pra gente? Eu falei loja de parafuso porque eu vou deixar trabalho em loja de parafuso, gente. Não tem lá o vídeo sozinho que a mulher liga para o marido e os amigos, não vai atender não. E os colegas dele estão sendo influenciados a poder colocar pilha sobre ele, dizendo, isso aí a última palavra é da esposa, sim, senhora, a última palavra é do marido, sim senhora, como muitos brincam e por aí vai. Então já é uma maneira de incutir as ideias no pensamento da pessoa e ela vai aceitando aquilo como dela e vai levando de boa. Às vezes a gente até percebe certas ideias que nos são colocadas e fala, pô, mas isso aqui não condiz com o meu pensamento. Porque é como porta. Nós temos várias portas. Umas estão bem fechadas, outras estão ainda entreabertas. E muitas ainda estão bem abertas, escancaradas, e a gente precisa aprender a fechá-la. Só que aí eles vão colocando as ideias um pouquinho de cada. E tem certas ideias que podem ser diferentes. Essa aqui não bate muito comigo. Isso aqui não é meu jeito de ser. Eu não faria isso. Aí você já elimina a hipótese. Mas o espírito é inteligente, ele vai começar a averiguar o que mais pode te fazer para te atormentar. E aí coloca uma briga entre você e outra pessoa da qual você gosta, faz você imaginar alguma coisa. Outro caso, além dos simples ideias e sugestões, tem a fascinação, onde você já começa a colocar ideias fixas na mente, de tal maneira que você não consegue aceitar a opinião de ninguém. Ah, não vou te ouvir não, deixa eu ir para lá, deixa eu fazer o que eu quiser, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Não vai, não faz. Não, eu vou fazer sim. E faz e dá tudo errado. Ou então, quando você está numa determinada religião, isso acontece muito, da pessoa ficar fascinada, não escutar ninguém. E são outros N caminhos que a gente já falou o que é a fascinação.
Agora tem a mais perigosa de todas, que é a subjugação, que eu até falei antes, que seria a possessão determinada, ou que as igrejas, né, católicas chamam de possessão, que é o espírito toma por completo o ser. E ele faz com que o ser não veja, faz por ele assim, atos que ele mesmo não teria coragem de fazer. Quando ele vê, já fez. A gente cansa de ver os noticiários por aí falando sobre assassinatos, e quando aquele que cometeu o assassinato ele vai preso, o policial o interroga e pergunta por que ele fez, ele fala, não sabia por que eu estava fazendo, não sabia onde eu estava com a cabeça. Então, por que ele fez? Era ele, então, de fato, sozinho? Tem no gtbtv.org, vou fazer propaganda, isso ajuda, um filme chamado Nefários, que nos foi indicado como um estudo de caso, até mesmo para quem trabalha na desobsessão. Vocês sabem que eu também trabalho nessa linha de desobsessão, e para a gente é importante entender como o espírito age. E esse caso, eu vou dar só um spoiler rápido, porque eu espero que vocês possam ver o filme, é muito legal, porque é um espírito, um homem que vai preso para a cadeira de morte, e um psiquiatra que tenta dialogar com ele, entender por que ele cometia aquelas atrocidades, aqueles assassinatos, enfim. Só que o espírito que o possui é quem fala por ele, não é a própria pessoa. E ele vai respondendo os erros da humanidade, os nossos defeitos, como eles atuam, porque o psiquiatra chega a fazer um teste. Por que você então não me possui? Me possua, então. Só que o espírito fala, não, mas não é assim, eu preciso saber primeiro como é que você é, eu preciso te conhecer primeiro. Foi o que eu falei, o espírito precisa saber onde está o nosso calcanhar de Aquiles para nos atingir. Não é só simplesmente chegar ali, o espírito falar, vou te perturbar, e a partir de agora, eu estou perturbada. Não, ele vai fazer isso gradativamente, ao longo de uma grande jornada. Por isso que muitos chegam aqui e aí falam, eu quero uma desobsessão. Eu quero uma desobsessão, tirar esse espírito de mim. Não é de mim, seu Júnior? Não é de mim, né? De mim, né? Quero tirar esse espírito de qualquer jeito. E a gente explica o quê? Que não é assim. Tudo é um processo, tudo tem o seu momento adequado, porque o espírito vai chegar aqui, a espiritualidade lá do outro lado vai conhecê-lo, vai entender seu histórico. Quando a gente lê os livros, que igual esse caso que eu contei do Mundo Maior, que eles foram lá visitar o rapaz no hospital, eles checaram a ficha daqueles dois ali, porque haviam essa vingança entre eles. Não foi só simplesmente, chegou lá um pedido de ajuda, vamos ajudar. Não. Eles quiseram entender o processo de tudo que aconteceu para poder ajudar. A mesma coisa, alguém te pede alguma coisa, vai fazer o quê? Vai te explicar por que está ali, por que precisa daquela ajuda, o que levou ela a te pedir aquela ajuda. A mesma coisa é o processo de desobsessão. A espiritualidade vai trabalhar tudo isso, ela vai tentar entender o caso a caso, para poder auxiliar cada um da maneira que for preciso, e trabalhar exatamente naquilo que for preciso. Então, a subjugação é isso. É quando o espírito domina a outra pessoa, que está lá no livro dos médiuns, Allan Kardec explicando, capítulo 23, é o capítulo somente sobre obsessão. Nós temos um estudo do livro dos médiuns, quinta, não sexta, né, seu Júnior? Às sextas-feiras no YouTube, para quem quiser assistir, está sempre disponível toda sexta-feira, a partir de 8h30, 9 horas da noite, e vale a pena estudar, porque aí você vai entender como funciona o processo de obsessão, como é que é ser médium e todo o restante do estudo. Me dê um minuto para beber uma água. Bebe da outra? Eu fico sem graça, gente, porque isso aqui é coisa de diretoria, entendeu? Eu sou uma estagiária, eu já falei isso. Ai, Jesus, se eu quebrar o copo... Pronto, mas eu sou uma estagiária, viu, gente? Prefiro minha garrafinha. É muito para minha pessoa, né? Porque fica toda a sabedoria ali dentro, né? Então passa isso pra gente, né? Há uma simbiose ali de sabedoria. Então vamos lá, gente. Cheio de barba. Que horror, não é lavado o copo não, né? Bom, vamos lá. Então, quer dizer que todo mundo que é obsediado é médium? Ou será que somos médium e por isso somos obsediados? Tochinho vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?
quem vem primeiro, né? Não? Então, a gente não sabe, ou todo mundo sabe que o que é ser médium. Por que todo médium é obsediado? Ou por que todo obsediado é médium? Vamos lá. Ser médium todos somos, independente de quem seja. Independente de ser rico, pobre, famoso ou não, todo ser humano é médium. Ah, mas por que todo ser humano é médium? Porque nós temos uma glândula chamada pineal. Nós já estudamos sobre isso a respeito. Nós temos uma anteninha, eu chamo de parabólica, de Deus, que nos é colocado dentro da nossa cabeça e que ela capta todo o universo. Ela capta os seres espirituais que não vemos, capta tudo o que nos acontece. Só que uns têm uma antena um pouco mais sintonizada, tipo HF, VHF, né? Uns têm a sintonização maior e outros têm sintonização menor. Uns têm o projeto de ser médium, e quanto maior devedor maior o trabalho mediúnico. E tem outros que não. Eles vão ser médium, sim, porque tem a antena. Mas, no entanto, porém, todavia, contudo, eles não vão trabalhar nessa linha de mediunidade. Eles vão trabalhar na caridade, vão trabalhar ajudando o próximo, vão ser ricos, porque é a sua, vamos dizer assim, tarefa, um projeto reencarnatório de vir como rico, justamente para quê? Para ajudar aqueles que necessitam. Porque a caridade também é a salvação. Sem caridade não há salvação, né? Assim que Kardec nos coloca como a máxima. Então, ser rico ou ser caridoso faz parte do processo também. Por isso que há essa dualidade, vamos dizer assim. Alguns são bem ricos, outros são bem pobres. Para que esses que são bem ricos terá necessidade e obrigação de ajudar aqueles que necessitam. E aqueles que não têm recursos, óbvio, também têm a obrigação de buscar recursos para o seu meio de sustento, não depender somente da subsistência ou da assistência do próximo. Tem que fazer os seus meios. É um pouco mais difícil, é um pouco mais doloroso, mas faz parte do processo. Para quê? Para que dê valor. Porque numa existência anterior, de repente foi rico, não deu valor ao que tinha. E aí agora, por necessidade de aprender a dar valor, vem nessa dificuldade. Mas não quer dizer que Deus vai impedir que ela tenha o que há necessário para ela subsistir. Como disse Deus, ou Jesus lá no Evangelho, nenhuma árvore do céu fica sem as suas folhas, sem a sua água, sem o seu ar para respirar. Então, tudo que nos é necessário, Deus permite nos ter. Só que a gente, como ser humano materialista, cada vez mais, a gente quer sempre cada vez mais e cada vez mais. Então, a gente nunca está satisfeito somente com o que tem. A gente precisa ter sempre mais para nos satisfazer. Por um lado é bom, porque faz isso com que a gente trabalhe, com que a gente queira ao melhorar-se, mas por outro faz com que também a gente esqueça a espiritualidade e se preocupe mais com a materialidade, se preocupe mais com o ter do que com o ser. E não é isso, tem que ser meio a meio, um pouco de cada. Então, como eu falei, ser médium pode ter o seu grau do menor ao maior. Quanto maior é o grau, nós chamamos de médium ostensivo, que é aquele que sente a presença, aquele que incorpora o espírito, e aquele que tem que trabalhar na espiritualidade. Ah, mas por que então eu sou médium, então quer dizer que eu agora estou sendo castigada por Deus? Não, pelo contrário, Deus está te chamando para um trabalho. Deus está te avisando, está te colocando uma pedra no seu sapato para você saber o que fazer com aquilo ali. Não é para chegar e falar para o outro, ai, me ajuda, me tira essa pedra do meu sapato, eu não sei o que fazer, tem um espírito encostado em mim, eu não sei o que é, aí você fica desesperado. Não. Se Deus está permitindo que haja um irmão em sofrimento ao seu lado, seja por questões de vingança, seja por questões de débitos do passado entre vocês ou não, de alguma forma ele está encostado em você, ele está próximo a você, porque ele precisa de ajuda. E Deus também está contando contigo nesse trabalho. Ele está falando, olha, é a sua vez de fazer alguma coisa aí, o que você vai fazer? Não vai fazer nada? Vai ficar simplesmente parado? Ou então vem para o GETEB, ai, me ajuda, eu acho que tem um espírito lá em casa, tira esse encosto. Não, você tem que fazer a sua parte. Agora vamos ver como é que a gente faz a nossa parte. Porque a gente às vezes pensa que o espírito está somente ali e que não influencia, como eu falei, em nossos pensamentos, mas pelo contrário, lá no livro dos Espíritos, o Allan Kardec diz exatamente sobre isso também, na questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que vos imaginais, de tal forma que influem que são eles quem vos dirigem. Ou seja, às vezes a gente pensa que são nossos pensamentos, nossas atitudes, mas na verdade são eles quem estão nos influenciando. Nem sempre quer dizer que essa influência... Como?
E isso que eu ia falar, nem sempre são coisas ruins. Só que a gente não consegue perceber, por ser uma coisa tão sutil, um simples pensamento que nos rodeia, que fica aquilo martelando na nossa cabeça, que a gente pensa que, não, é meu pensamento, mas na verdade não é. São os amigos espirituais nos ajudando, só que eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. A gente sabe, a gente já tem uma certa moralidade, como foi dito, de entender o que é certo, o que é errado, e o que pode e o que não pode. Então, o espírito simplesmente só vai incutir uma ideia, olha, isso não é legal. E aí, cabe a você decidir se é ou não é legal para você mesmo. Se vai fazer isso bem a você ou não, se vai lhe prejudicar lá na frente ou não. E, inclusive, prejudicar outras pessoas também. Então, por isso que eles não podem se meter, vamos dizer assim. Eles simplesmente nos passam uma simples ideia. E deixam com que nós resolvamos o que é o correto ou o que não é. Porque senão a gente vira marionete também, né, gente? Imagina... Agora você não pode sair, então não vou sair não. Me disseram que igual aquele Google, né? Vire à sua direita. E aí lá vai você, vira à direita. Agora vire à esquerda, aí você vai virar à esquerda. Não dá, a gente vai virar marionete, a gente não vai ter uma autodecisão, a gente nunca vai saber virar adultos, né? Numa forma espiritual falando. E aí o que são as causas das obsessões que já foram explicadas anteriormente? Muitas das quais, vingança, que a gente sabe que acontece demais, foi até o que eu iniciei a história contando sobre o livro O Mundo Maior, onde houve essa vingança por conta do assassinato de uma pessoa. Uma simples conversa, algo que poderia ter sido resolvido de forma fácil, não foi. E gerou uma vingança enorme que levou para outras existências. Muitas das vezes acontece de ir para outras existências. Quantos irmãos chegam aqui na desobsessão e que a gente fala com o irmão, ele acha que ainda está naquele momento presente, ele vivenciando aquela situação, quando na verdade ele já passou 2, 3 décadas para o nosso tempo aqui na Terra. Para ele, não difere o tempo para ele já está do outro lado mesmo, então lá do outro lado ele é imortal mesmo. Agora para a gente aqui o tempo é precioso, mas ele fica ali vivenciando aquele momento atual, e ele está sofrendo, porque o irmão que se encontra obsediado ou obsediando, ele está sofrendo também, principalmente o obsessor, sofre mais do que a gente, porque ele está gerando um sentimento nele do qual ele já poderia estar liberto. E ele também está trazendo consequências para ele, porque ele não está evoluindo, está passando 2, 3 décadas, 4 séculos e por aí vai, e ele continua estagnado na mesma situação. Às vezes o obsediado já viveu 3, 4 vidas, já progrediu de uma certa forma e ele continua estagnado. Então, quem está sofrendo mais? Sou eu que estou desse lado ou ele que está do lado de lá? Então, tudo isso temos que pensar em relação, no caso de obsessão. E então, como eu falei, há as obsessões por questões de vingança, que a maioria dos casos, vamos colocar aí 80% dos casos são motivos de vingança, mas há também as obsessões por conta dos amantes astrais, que são chamados íncubos, súcubos, que é aqueles amantes que o marido e a mulher, ou vice-versa, um deles está desencarnado e o outro está na Terra, e ele não quer que aquele encarnado que ele ama tenha outra pessoa em sua vida. E aí perturba a vida da pessoa, achando que é por amor. Não, você não vai ficar com ninguém, você é meu. Quando você vier para cá, você vai ficar comigo. Não é assim que as coisas funcionam. As pessoas não são uma das outras, ninguém é objeto. Elas são enquanto estão juntas, enquanto estão aqui cumprindo as suas tarefas enquanto seres encarnados, até mesmo para poder resgatar os seus débitos entre si. E aí eles acham que não, o que tem que é meu, é uma posse, é um objeto, e fica tentando perturbar a vida do outro ser. E aí também é um tipo de obsessão. É por amor, mas é obsessão, porque ele não seguiu o caminho dele, ele não seguiu a trajetória que ele deveria seguir. Então isso acontece muito entre maridos e mulheres, ou mulheres e maridos. A maioria é marido que desencarna, né? Sempre primeiro. Estou brincando, tá, gente? Por favor. Mas tem pais e filhos, tem filhos e pais. Quantos pais, às vezes, mantêm as mesmas coisas dos filhos que já desencarnaram e eles ficam ainda mantendo aquele pensamento de que vai voltar um dia, ou tem os filhos com os pais também. Eu tenho uma prima, inclusive, que ela mantém a casa da mãe dela exatamente desde quando ela desencarnou. E ela desencarnou já tem mais de 15 ou 20 anos. Imagina a pobre coitada lá do outro lado, querendo seguir rumos adiante,
seguir outras trajetórias, né? Conhecer, tomar outras ideias, outros ares, porque ela morreu já tinha quase 100 anos já. Então, para ela foi uma libertação total. E aí ela está lá do outro lado, enquanto a filha está do lado de cá, ainda chorando, ainda se lamentando, ainda clamando pela mãe, como se ela pudesse vir para cá. Ela sofre lá do outro lado. Então, a obsessão também não acontece somente de lá para cá, acontece daqui para lá também. As pessoas também têm o hábito de também obsediar quem está do lado de lá. Ficar chorando, ficar clamando, ficar pedindo, ficar se lamentando. Exatamente, interfere nos dois mundos. É isso aí, ficam sofrendo, querem fazer alguma coisa, não podem. E aí, quem sofre? Quem está lá do outro lado também, porque não tem meios de falar. Então, estamos sempre ligados mente a mente. O processo da obsessão, o processo de qualquer tipo de mentalização que a gente faça, é tudo mental, é tudo mente a mente. Nunca um espírito vai entrar no nosso corpo, nunca um espírito vai tomar posse do nosso corpo, até porque dois corpos no mesmo espaço não se ocupam, segundo a ciência. Então, o que acontece é, o espírito passa a ideia, passa um pensamento. Vocês já viram aquele vídeo que o Sr. Júnior coloca aqui, do sozinho, e lá o espírito, a pessoa quando está bebendo, o espírito fica do lado dele, fica aquela corrente de energia passando para o outro, e ele fica ali aproveitando aquele momento através da energia que ele emite. Então, nosso pensamento é energia. Por isso que quando a gente pensa, a gente verbaliza e a gente acaba agindo. Então, se nós somos energia, nós atraímos aquilo que pensamos. Então, todas as nossas amizades, as pessoas que nos rodeiam, tudo aquilo que está à nossa volta está de acordo com o que pensamos. Tem a frase, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Eu já falo o contrário, diga-me quem és que eu te direi com quem andas. Porque as pessoas que vão andar com você são exatamente aquilo que você é, um reflexo, é um espelho. Se eu sou uma pessoa que estou mudando, me modificando, óbvio que as pessoas que não estão de acordo com a minha sintonia vão mudar também. Então, vou começar a se afastar. E novas pessoas virão para o meu convívio, novas pessoas estarão ao meu redor. Não é isso? Vou beber mais uma água. Tem fases que haverá solidão, justamente porque a gente precisa se conhecer melhor. Não adianta a gente querer viver o que os outros vivem. A gente tem que se conhecer para poder saber o que a gente quer de melhor para a gente. Então, continuando. Mas então, existe a obsessão, existe a forma que os espíritos influenciam a nossa vida, existe a maneira pela qual os espíritos são conectados a nós por conta das nossas condutas, tudo isso já foi falado. Mas eu vou ficar toda a vida, então, obsediada? Ou então vou ter que ficar toda vez pedindo ao GETEB para me ajudar? Ou ir em outro lugar para me libertar desse espírito que me persegue, ou de outros espíritos que estão à minha volta? Como é que eu faço isso? Todo mês, então, vou ter que deixar a Adma lá totalmente manifestada para poder o espírito ser encaminhado? Ou então eu tenho outra maneira? Qual a melhor forma terapêutica? Qual a melhor solução para esse meu problema? Ou poder ajudar o meu próximo, tentar ajudá-lo a trazer uma solução para esses problemas? Porque quantos a gente não conhece também que passam por processos obsessivos, por processos de transtornos mentais e muitos outros? Às vezes a pessoa está pensando em depressão, em suicídio, às vezes ela não está bem consigo mesma, mas não é só ela tem alguém que está junto dela, só que ela não está percebendo isso, porque ela já está ali num momento mais, como se diz, subjugado, um momento mais fascinado ali, e aí ela vai deixando se levar, vai chegando a tal ponto em que ela comete o suicídio, porque uma vez que ninguém a auxilia, ninguém traz uma solução para ela. Então, como é que eu posso melhorar? Existe uma terapia? Ou eu tenho que estar sempre fazendo desobsessão para conhecer o espírito? Eu, de repente, faço desobsessão, aí eu conheço o espírito, aí o espírito já não vai vir mais, porque ele já vai saber que eu sei quem ele é, mas só tem ele? E se tiver vários outros? E se tiver um bonde, carreta furacão? Porque tem gente que carrega carreta furacão, gente. Chega até aquele fofão dançando e tudo, se bobear, junto ali dançando e tudo. Porque eu não sei fazer, senão eu fazia. Mas tem gente que chega com carreta furacão, e aí? Vai ficar pobre da Adma manifestada ali o tempo todo? Não tem como, né? A gente tem que ter uma maneira de se
defender, fazer uma autodefesa, a gente se cuidar, ou não, até mesmo porque se o GTEB não existisse, teria que ter uma outra forma. Não é só o GTEB, eu falo GTEB, gente, mas é só uma referência, porque eu estou aqui, mas poderia ser qualquer outro lugar. E aí, qual é a forma que eu faço isso? Tem uma passagem na Bíblia, que em Mateus, onde Jesus está chegando com 3 discípulos, e aí chega um homem para ele e fala: Senhor, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, que meu filho é lunático. Ele se joga no fogo e às vezes na água. E eu queria muito ajudá-lo, me ajuda, Senhor. E aí ele falou: eu pedi ajuda aos seus discípulos, mas eles não conseguiram me ajudar. E aí Jesus fala com ele. Deixa eu pegar a passagem aqui. Ele fala: traga-me aqui, ó raça incrédula, porque ele mesmo não acredita que os próprios discípulos dele, que já estão treinados, é tipo, né, seu Júnior, eu lembro do senhor, seu Júnior, quando eu li essa passagem aqui, mas tudo bem, eu vou chegar lá porque eu lembro do senhor. Mas quando ele fala: ó raça incrédula, até quando terei que ficar com vocês? E aí ele manda chamar o menino. Ao mesmo tempo que o pai traz o menino, que ele está lá todo atormentado, Jesus expulsa aquele demônio, como eles chamavam. Só que Jesus não expulsa o demônio. A gente não é como a gente pensa, como dizem que fazem, sai. Ele não fez isso. Com certeza, obviamente, que ele fez algum magnetismo aí sobre aquele irmão, e acredito eu que tenha sido encaminhado para algum local. Porque Jesus, com seu amor e sua magnitude, ele jamais expulsaria um ser que está sofrendo. Mas, enfim, vamos continuar ao texto da maneira como ele foi traduzido. E aí ele tirou o demônio do menino, o menino ficou bom, e o pai foi embora com o menino. E os discípulos ficaram: oh, mas Jesus, Senhor, por que o Senhor conseguiu e a gente não? E aí ele falou: por falta da vossa incredulidade. É a mesma coisa. Por que, seu Júnior? Porque quando a gente tem alguma dúvida, chega lá: seu Júnior, olha, eu fiz isso e aquilo outro, tá certo? Aí ele fica: ai, eu não acredito. Depois de ter feito o curso aqui de médio, depois de ter aprendido tudo que já aprendeu, ainda tem dúvida? Eu não acredito, vou dar 3 tapas em você. Não, ele não dá 3 tapas, mas é a vontade dele. Porque quando ele começa com aquele sorrisinho dele, ele não está rindo porque ele está feliz, ele está rindo porque ele está com raiva. Aí, seu Júnior, quando está com raiva, ele ri, ele não fecha a cara. Esse é o que dá mais medo, entendeu? Porque se ele fechasse a cara, ficasse sério, a gente falava: opa, ele não gostou. Mas ele começa a rir, aí dá mais nervoso ainda. Aí que dá vontade de sair correndo, mas tudo bem, passou. E aí ele fala que se tivéssemos fé do tamanho do grão de uma mostarda, nós falaríamos para essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Porque nos falta fé. Por isso que nós não conseguimos fazer o que Jesus fez. Nos falta fé suficiente. Ontem, uma amiga me ligou, eram 11h30 da noite, e ela tinha falado que a mãe dela estava doente, foi internada e está em coma. Hoje ela desencarnou, que eu recebi a notícia, mas ela tinha me pedido ontem orações. Ela: porque eu sei que você tem o poder da sua fé, você tem força com a sua fé, você é uma mulher de fé, ora por mim, coloca o nome dela, faz alguma coisa por mim. É minha amiga de adolescência, ela. E aí eu falei com ela, eu falei: pô, eu posso colocar o nome dela na mesa de oração? Sim, com certeza, eu coloco lá para irradiação, coloco no caderno, mas você também tem a sua fé. Afinal de contas, ela, desde que eu a conheço, desde a adolescência, ela sempre gostou do espiritismo, do misticismo, jogo e por aí vai. Só que ela se foi por um caminho e eu segui outro. Então eu achei que, eu falei: ué, mas você deveria confiar naqueles que você é tão devotada assim. Mas você tem a sua fé também, confia. Peça a Deus, Deus está aí, Jesus está aí do teu lado, cara. Ora para Ele, peça a Ele. Você abre o teu coração e fala com Ele, que Ele vai te ouvir. Ele está aí pronto para te ouvir, você que não quer falar com Ele. Não, mas é porque você é mulher de fé e eu não sou assim tanto. Aí já começou a mudar. Eu falei: ué, mas ela me questionava tanto porque eu estava numa determinada religião e ela noutra, mas enfim. Acabou que eu coloquei o nome da mãe dela na oração, mas a gente sempre joga para o outro a fé. A gente confia no outro, a gente nunca confia na nossa fé. A gente tem que confiar na gente, a gente tem que ter, tem essa capacidade. Jesus mesmo disse: vocês farão muito mais que eu. Não farão só o que eu faço, farão muito mais do que eu. Claro que a gente tem que evoluir o tanto quanto ele, e vai demorar muito, óbvio. Mas a gente sabe que a gente terá essa capacidade, é só querer. E dentro da nossa condição moral, condição aqui terrena, a gente consegue fazer muita coisa.
A querência é o suficiente. É mente a mente. Pedi e obtereis. Abrir-se-vos-á. É mais ou menos isso, não é, seu Júnior? É isso aí. Enfim. E lá no item, no capítulo 21, desse mesmo versículo, ele diz que esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aí muitas denominações religiosas já começam a imaginar, ah lá, tá vendo? Jejum. Então eu não tenho que comer nada, ficar sem comer, que aí os demônios não vão chegar próximo a mim. E fazer muita oração. Mas será que a oração é oração repetida? É aquela oração que a gente verbaliza da boca para fora, onde a gente fala e não sai nada do nosso coração? Não, é uma oração sentida, uma oração diretamente a Deus, independente como seja. Se quantas vezes a gente ficar repetindo Pai Nosso sem sentido, não vai valer de nada. Agora, se a gente chegar e falar simples e humildemente, Pai, me ajuda nesse instante. Eu não sei o que está acontecendo, mas Tu sabes, Tu me conheces, Tu me sondas. Tem até uma música que fala. Então, eu permito-te que entre em minha vida, em minha casa, me abençoe, me tire essa sensação de angústia, me tire esse peso que vai em minhas costas. Eu não sei se é um irmão que me acompanha, se for, que ele seja encaminhado a um hospital, que ele possa ser tratado, ser curado, enfim. Eu tenho vontade de falar isso tudo, não sei porquê, mas eu falei. É mais ou menos por aí, porque eu falo isso de carteirinha, porque isso às vezes me acontece. Vocês sabem que eu trabalho aqui na casa, que eu trabalho na desobsessão, e muitas das vezes eu sinto a presença dos irmãos. Antigamente, quando eu não tinha um pouco do conhecimento que eu tenho hoje, eu deixava acontecer. Quantas vezes no trabalho eu ficava, ai, que sensação de angústia, não sei o que está acontecendo, ia para o banheiro e ficava chorando. Aí, daqui a pouco, me passava um alívio. Aí, ficava, ai, que alegria, nossa. Eu chegava na sala rindo, não sei o quê. Eu falei, gente, será que eu estou ficando maluca? Eu acho que eu estou... Não, maluca eu sei que eu sou. Ninguém precisa nem se manifestar, isso aí já está nítido. Mas, assim, eu me julgava, eu ficava questionando, será que eu estou ficando doida? Por quê? Essa sensação de angústia, de repente, sensação de alívio, era uma sensação de alegria, e daqui a pouco uma euforia, eu tomava conta, e não tinha nada aparentemente acontecendo. Então... já era o chamamento de Deus, só que eu não queria aceitar. E deixava isso acontecendo. E quantos outros? Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando eu sinto, eu começo a ter essas sensações, essas percepções, eu já faço a oração que eu falei para vocês. E assim, meio que quase que instantaneamente, as sensações desaparecem e eu volto a ser quem eu sou. Porque nós nos conhecemos, nós sabemos quem somos, nós sabemos o momento que a gente está vivendo. Há motivo para eu estar querendo chorar? Não, está tudo bem, está tudo em paz, todo mundo quieto. A gente começa a fazer análise, né, visual do que está nos acontecendo. Há motivos para eu ficar sorrindo à toa, igual uma retardada, não sei o que, eu não sei. Às vezes eu fico rindo igual uma retardada, que a gente começa a lembrar de algumas coisas engraçadas, a gente ri. Mas tem algum motivo? Não, especificamente não. Então, esses sintomas já não são meus. Há alguma coisa de errado. Então, a gente começa a orar e pedir. É assim que Deus quer que a gente haja. Então, por isso que a oração expulsa essa casta, esse bando, que no caso casta ali, seria um grupo de pessoas, ou seja, um grupo de irmãos ali em sofrimento, de sofredores. E o jejum? Falando do jejum, o que seria o jejum? Não é ficar sem comer. A comida material faz parte do nosso material também humano. Comida e o ser humano são necessários, a gente precisa para subsistir. A nossa matéria precisa de uma matéria física para ser alimentada para a gente poder sobreviver. Agora, o jejum que ele fala não é esse, é o jejum espiritual. Se eu pudesse, eu colocaria ali do lado na Bíblia jejum espiritual, que é o jejum daquele onde a gente tem que limitar nossos pensamentos, limitar nossas palavras, limitar nossas atitudes, tentar zerar, se possível, acabar com os ódios, com os rancores, com os pensamentos de mágoa, de tristeza, tentar acabar com tudo isso. Isso é o jejum que Jesus quis dizer, é o jejum espiritual. De comida mesmo? Mas só que no caso, na nossa versão espiritual, se você parar para pensar, imagina, Jesus tudo bem, ele jejuou, como dizem, que ele ia aos montes jejuar e orar. Mas o jejum dele era o quê? Silenciar a mente. Era para sentir a presença de Deus, do universo. É questão da gente parar para pensar, porque nem tudo que a Bíblia traduz é exatamente ao pé da letra. A letra mata, o Espírito vivifica. Então, se a gente for pensar que tudo que está escrito ali é ao pé da letra, a gente vai ficar louco, a gente não vai entender mais nada.
Quando eu li a Bíblia, antigamente, eu ainda leio, mas muitas coisas eu ainda não entendo. Mas ao ponto, quando eu leio e começo a entender, eu vejo como mudou a forma de entendimento de acordo com o pouco do conhecimento espiritual. É isso, Laís, exatamente. Ainda mais eu, gordinha do jeito que eu sou. Se eu ficar pensando, se eu ficar com fome e pensando, Jesus, me traz um prato de comida, eu só vou pensar nisso. Uma macarronada agora com, sei lá, um refrigerante, uma pizza, qualquer coisa assim, entendeu? Na hora vai vir qualquer coisa, menos eu querer estar conectada com Deus. Eu vou querer só pensar em comida. Bom, bem colocado, Laís. Então, a irmã perguntou por que quando sai do passe se sente vontade de chorar. Das duas, uma, não é sempre a manifestação ou proximidade de espiritual, é emotividade mesmo, porque às vezes a pessoa está passando por algum momento triste, algum momento que aí sente aquele acalento no seu coração, a ponto da espiritualidade chegar e você se sentir confortada, se sentir acalentada, se sentir bem melhor do que estava antes. Nem sempre é motivo, porque chegou então um espírito perto de mim que está sofrendo e precisa ser atendido. Nem sempre. Às vezes é a emotividade da própria pessoa. Ela está num momento frágil, está num momento complicado de sua vida, está com problemas e ela sente que Deus trouxe um conforto para ela. Não é isso? É a presença de Deus, resumiu. Então, diga, seu Júlio, por favor, me ajuda. Quer um microfone? Isso, me ajuda enquanto eu bebo água. Lá na escola de médium, a gente usa esse texto aí para explicar a necessidade do jejum, como evitar o consumo de carne vermelha, carne de porco, uma comida mais frugal, né, uma comida mais com frutas, uma alimentação mais suave. Tanto é que nos tratamentos a gente sugere ao pessoal, a gente solicita que antes da cura, antes da desobsessão, eles evitem a carne, né, evitem a bebida e tal. Naquela época, Jesus não tinha essa preocupação porque a alimentação dele já era assim, né? Ele se alimentava de semente. Era muito comum lá o consumo de tâmaras e outras sementes, naquela própria região, a alimentação era diferente. Hoje em dia, como a nossa alimentação, infelizmente, é muito carnívora, a gente precisa, para quem vai trabalhar, né? E nesse caso aí ele estava falando de trabalhadores, né? Ter essa preocupação, acrescentar essa ideia do jejum e da oração, não só pelo ponto de vista se manter contrito, né, se manter conectado com Deus, como você falou, mas também de suavizar a alimentação no sentido de evitar carne, né? A gente fala sobre isso, né? Sim. Vai comer peixe, vai comer alface, a gente sempre fala isso, a pessoa fala assim, mas por que naquela época Jesus, porque não era a alimentação deles? A alimentação daquela região já era de peixes e sementes, então não tinha essa preocupação, né? Alice quer falar também. Fala, Alice. Se irrigar muito e fazer muita força, né, para poder estar então, para digerir, né, e poder estar pronto para o trabalho. Essa é a orientação. Por isso que você falou está certíssimo, isso aí está corretíssimo. Amém. Um glória a Deus para a Adma. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Saravalha, né? Isso aí. Não é, Alice? Imagina, com fome, fazendo oração. Não dá. Eu vou pensar na macarronada, gente, com queijinho derretendo ali por cima, né? Aquele ovinho ali partidinho. Aí, quem é que vai querer orar desse jeito? Não tem como. Bom, continuando. Então, como é que eu me curo? Através da minha transformação. Como é que eu saio desse aprisionamento espiritual? Através do meu conhecimento. Porque, como disse em João 8,32, todo mundo já conhece essa frase antiga e já bem batida, conhecereis a verdade? Conhecereis a verdade? Então, se eu conheço a verdade, se eu sei qual o caminho que eu tenho que seguir, se eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não conheço tudo. Não, a gente não precisa conhecer tudo. Eu não conheço nada, gente. Eu faço uns estudos, eu venho aqui às aulas nos domingos,
E os cursos para médium já estão abertas as inscrições, tanto online quanto presenciais, já podem começar a procurar as meninas da secretaria. Então, eu procuro estudar, procuro me orientar, procuro entender como funcionam as coisas, até mesmo porque eu trabalho na desobsessão. Como é que eu vou lidar com um irmão em sofrimento se eu não souber como é que é a atitude dele, como é que ele pensa? A gente é médium consciente, justamente para isso, para aprender. E até mesmo porque, outro detalhe, se eu fosse médium inconsciente, se me apagasse, coitada da Alicinha. A Alice ia ter que ter um plantão hospitalar ali fora, porque você ia sair arrebentada toda vez. Porque muitos espíritos que têm vontade de bater na Alice. Mas não é na Alice, é quem está com ela também. Só que aí, juntar o lado material com o lado espiritual, imagina eu pegando a Alice, gente, tadinha. Ia sair toda quebrada todo mês daqui. Não dá certo. Então, mais um motivo pelo qual nós temos que ser médium conscientes. Para a questão de aprendizado, brincadeiras à parte, para a questão de aprendizado, para o autocontrole, porque senão a gente ia sair fazendo um monte de bobagens, assim como acontece em certas religiões, que diz que a culpa é sempre do espírito, o espírito que falou, eu não sei de nada. Eu já fui de candomblé, gente, eu sei. Eles mandam a gente dizer que não lembra, mas eu era consciente, eu vivia questionando, por que eu lembro? Por que vocês falam que não lembram de nada, que apagou? E, menina, o que ele falou mesmo? Ficavam assim. E eu falava, por que eu lembro? E aí todos me respondiam, não, com o tempo você esquece, com o tempo eles apagam a sua memória. Não pode apagar, não pode. A gente, por mais que a gente não queira estar presente ali, porque é muito ruim, às vezes, eu até questiono muito, eu brigo muito com os guias, coitado, eles sofrem na minha mão, porque eu estou sempre questionando, eu peço sempre que sejam mais eles do que eu, porque às vezes eu estou presente ali, estou vendo, às vezes eu estou pensando aqui dentro, mas a minha boca está falando outra coisa, eu fico uma coisa de louco, eu fico, gente, mas não é possível, sou eu ou não sou? É minha cabeça, é o guia, mas são coisas que são ditas que eu não teria a menor ideia de estar falando aquilo ali. São coisas que não passaram pelo meu pensamento, são coisas às vezes que eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Então isso é louvável, isso mostra o quanto que não é a gente que vem através de outras forças. Por isso que a gente tem que dar crédito e não duvidar. Por isso que a gente, como Jesus disse, se tivesses a fé do tamanho de uma grande mostarda, diria-se para essa montanha, transporte daqui para ali, ela o faria. Então, o conhecimento da verdade é fundamental para a nossa vida, para a gente saber como guiá-la, para saber como levá-la adiante. Porque só assim a gente se transforma. A reforma íntima nada mais é do que a nossa transformação. O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio procurar nós fisicamente, assim como, né, relata-se que ele veio curar os cegos, ele fez o paralítico andar, e muitos outros casos de cura, curou o leproso, e por aí vai. Será que é só isso que ele veio fazer? Não, muito pelo contrário. Isso foi uma das coisas que ele fez por amor às pessoas. Mas o objetivo principal dele era trazer uma mensagem da qual nos transformaria, que levaria, arrastaria para o resto das nossas vidas. Tanto que o mundo é dividido em antes e depois de Cristo. Não há nenhum outro ser que você fale assim, foi antes de fulano e agora depois de ciclano. Até no Natal eu vi uma matériazinha dizendo que há 5.000 anos antes de Cristo existia um ser que era egípcio, se não me engano, que Cristo imitou a vida desse ser depois, porque era exatamente idêntico. Poderia ter sido ele mesmo. Várias vezes, mas aí estavam querendo já dizer que Cristo estava copiando a vida desse ser que viveu 5.000 anos. Por que a história então não conta sobre ele? Por que não há um livro específico dentro de um outro livro que é a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, falando, olha, antes existia esse ser aqui, agora existe Jesus Cristo. Então tudo que a gente se refere a Jesus Cristo, eu não vejo outro ser, que me apresentem outro ser. Então, como eu estava falando, ele veio para nos curar espiritualmente, ele veio para nos transformar, nos reformar, e a gente seguir a sua conduta, a sua moral, seguir os seus pensamentos, os seus preceitos, para que um dia sejamos como ele, para que quando a regeneração vier, para quando nós formos para outros mundos superiores, quando nós estivermos no patamar como ele chegou, porque ele não chegou simplesmente com um passe de mágica. Deus não fez pirilim-pim-pim, eu quero você como Jesus a partir de hoje, e saiu nomeando, como acontece aqui na Terra. A pessoa chega na empresa, eu vou botar meu filho como presidente porque é meu filho, e a pessoa já está lá no alto grau. Não.
Ele vai passar como um estagiário, como eu estou passando, aí vai subindo, vai subindo. Um dia ele vai se tornar Jesus, como ele se tornou, o governador espiritual da terra. Da política do Brasil, do país, da terra atrasada e primitiva como a que vivemos, é normal. Não é? É isso aí. Mas então, voltando aos fatos, eu vou passar para vocês um trecho aqui, onde Jesus diz qual é o seu objetivo aqui na Terra, por que nem sempre as curas físicas acontecem, e sim as que devem acontecer são do outro lado. Espera aí que vai acontecer. Vai acontecer um milagre. Foi? Ué. Fiz ele. Por que não vai aqui? Vai lá. Seu Júnior. Calma aí. Olha lá. Baixei, ele está no arquivo, ele roda aqui, não está rodando lá na tela. Só 5 segundinhos, gente. O mestre dos magos vai me ajudar aqui. Faz parte do treinamento. Mestre. Cadê o som? Podemos conversar? É claro. É muita tela. Tá aí dentro da pasta. Aqui. Então, tal de arrasta para aqui, puxa para ali, mestre, joga para lá. Tem que fazer uma pós aqui. Tiaguinho? Podemos. Obrigada, seu Júnior. É claro. Perdoe-me, nem sempre fico à vontade para falar. Você fala devagar, essa é uma ótima qualidade. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Por favor. O senhor vai nos mandar com a habilidade de curar os enfermos e coxos? Sim, foi isso que o senhor disse. Sim. Então está dizendo que eu vou ter o poder de curar. Perdoe-me, mas eu acho difícil de imaginar, com a minha condição, que o senhor não curou. Você quer ser curado? Sim. É claro, se isso for possível. Acho que você já viu o suficiente para saber que é possível. Por que ele me curou? Porque eu confio em você. O quê? Tiaguinho. Meu precioso Tiaguinho. Eu preciso que você me ouça com muita atenção. Porque o que eu vou dizer vai defender toda a sua vida até este ponto. E o resto da sua vida a partir daqui. Você entende isso? Na vontade do Pai, eu poderia curar você. Agora mesmo. E você teria uma boa história para contar, certo? Sim, que o senhor faz milagres. Essa é uma boa história. Mas já existem dezenas que podem contar essa história. E haverá centenas mais. Até milhares. Mas pense na história que você tem. Especialmente nessa jornada que está por vir. Se eu não te curar,
amar que você ainda louva a Deus apesar disso. Saber como focar em tudo o que importa, muito mais do que o corpo. Mostrar às pessoas que você pode ser paciente com o seu sofrimento aqui na terra, porque você sabe que vai passar a eternidade sem sofrimento. Nem todos podem entender isso. Há quantas pessoas você acha que o pai e eu confiamos nisso? Não muitas. Mas os outros, eles são muito mais... Muito mais o quê? Eu não sei, fortes, melhores nisso. Tiago, eu te amo. Mas não quero ouvir isso nunca mais. Eu sei como é fácil conseguir cantar a canção de Davi, que eu sou feito de modo especial e admirável, mas isso não torna tudo muito mais fácil. E nesse grupo, isso não me faz sentir menos como um fardo. Um fardo? Em primeiro lugar, é muito mais fácil lidar com o seu passo lento do que com o temperamento do Simão. Acredite em mim. Você é rápido? Você parece impressionante quando anda? Talvez não seja. Mas essas são coisas com as quais o Pai não se importa. Você vai fazer mais por mim do que a maioria das pessoas jamais sonhou. Tantas pessoas precisam de cura para acreditar em mim. Ou elas precisam de cura porque seus corações estão muito doentes. Isso não se aplica a você. E muitos são curados ou não curados porque o Pai Celestial tem um plano para eles que pode ser um mistério. E nos lembramos do que Jó disse. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você deixar essa terra e encontrar o seu Pai no céu, onde Isaías promete que você pulará como um cervo, sua recompensa vai ser grande. Então aguente um pouco mais. E quando você se vier encontrando a verdadeira força por causa da sua fraqueza, e quando fizer grandes coisas em meu nome, apesar disso, o impacto vai durar por gerações. Você entende? Obrigado, mestre. Um homem como você, curando os outros. Que visão. Não posso esperar para ouvir suas histórias quando voltar. Shalom, meu filho. Shalom. E Tiago, lembre-se, você vai ser curado. É só uma questão de tempo. Shalom, meu filho. Sente a luz aí, Lenguinho, por favor. Amém ou não amém, gente? Amém. Então, Jesus não veio para curar fisicamente, ele veio para curar espiritualmente. Ele veio para nos trazer, alguns foram curados fisicamente, mas ele queria que Tiago exatamente ficasse do jeito que estava, para que pudesse levar a mensagem às pessoas. Imagina, poxa, se ele segue Jesus, se ele tem amor a Jesus, mesmo sabendo que Jesus cura, mas a ele não foi curado, então porque como é excepcional o amor de Jesus? Essa é a ideia, essa é a intenção que Jesus quis passar nesse vídeo. Eu espero que tenha ficado bem esclarecido para vocês a mensagem. E, por favor, assistam The Chosen, quem não assistiu ainda, porque vale a pena assistir. Ele mostra um outro lado, o lado que os apóstolos eram, a forma como eles pensavam.
E não somente a visão de Jesus, mas a visão dos apóstolos, dos trabalhadores. E nós estamos aqui como trabalhadores de Deus também. Nós somos os enviados de Deus para que a gente possa fazer algo em prol do nosso próximo, de alguma forma, em algum momento. E, continuando, como é que eu faço, então, para melhorar e conhecer essa verdade que liberta, que você tanto falou, Admo? Frequentar um local sério, frequentar um local onde te mostre essa verdade, onde te mostre as doutrinas de Jesus. Não é só o GTEB, como eu tinha falado lá atrás, quem traz essa verdade. Pode ser qualquer lugar, desde que ele te transforme em um ser melhor. Eu vou para a igreja porque eu me sinto bem, eu gosto de ouvir o pastor falando, eu gosto das palavras que ele cita, isso toca meu coração. Mas ele te transforma numa pessoa melhor? Ele faz com que você vá para casa raciocinando e pensando. Porque não adianta, tem muita gente que vai pelo dogmatismo, por aquilo que não pode, não faça isso, não deve isso, e você fica preso àquele lugar. Porque se você vai... Eu fui de candomblé, como eu acabei de falar para vocês, e eles fazem com que a gente fique preso àquilo, a gente fique ali de forma com que... Olha, se você sair, você vai ficar louco, você vai ter, o santo vai te bater, e você vai apanhar do santo, quando na verdade não é. O que na verdade é que a gente, quando é médium, começou a aflorar, começou os trabalhos mediúnicos, aquela antena foi ligada, a gente tem que continuar com a antena ligada e sintonizando, e trabalhando para essa antena continuar funcionando, porque se ela der defeito em algum momento... Aí você vai sintonizar qualquer coisa. Imagine uma antena girando ali, eu imagino como se fosse uma antena que está mal instalada e fica girando ali e capta qualquer coisa. Agora, quando você chama um assistente técnico, ele vai lá, conserta, aperta os parafusos, faz o que tem que fazer, coloca a antena sintonizada na posição correta, ou seja, ligada diretamente a Deus. Deu para entender a imagem? É mais ou menos isso. Quando a gente é um médium, está em desequilíbrio, porque não está trabalhando ou não está em algum local sério que nos mostre essa realidade, nos coloque como seres dogmáticos presos ali àquelas ideias, a gente fica sintonizando qualquer coisa. Então, tudo que vier é Espírito Santo, tudo que vier é um santo que trabalha com a gente, toca para qualquer tipo de guia, a gente já incorpora aquele guia. E, na verdade, a gente não sabe se é. A gente não aprendeu ainda a sintonizar a energia, a reconhecer a bala de hortelã da bala de chocolate. Como é que a gente vai saber? Então, por isso que é necessário frequentar um local sério, quando a gente diz um local sério, onde te mostre as verdades, onde não te deixe preso às ideias deles, mas te mostre, olha, a realidade é essa. Agora, cabe a você seguir esse caminho ou seguir esse. É a decisão de cada um, nós temos o nosso livre-arbítrio. Se isso vai nos trazer benefícios ou não, isso veremos lá mais tarde. E aí, lembrando do culto no lar. A gente sabe que os irmãos estão sempre ali ao nosso redor. Se nós, como médium, atraímos os irmãos, se nós, com nossas mazelas, atraímos esses irmãos também, o culto no lar é super valioso para a nossa vida. Todos deveríamos fazer culto no lar. Eu tenho certeza que aqui todo mundo faz, não preciso nem perguntar quem é que não faz, porque eu sei que todo mundo faz. Mas, porém, é bom insistir no assunto. Vai que quem está assistindo na internet aqui não saiba ainda o que é o culto no lar. O que é o culto no lar? É conversar com Deus, é chamá-lo para a sua casa, é colocá-lo na sua vida, é ter noites de sono melhor, é ter saúde, é ter harmonia no lar. É, ao invés de brigar, conversar, ao invés de desentender, é chegar num consenso. E ao invés de ficar doente, sempre doente, alguma coisa acontece, está doente. Eu tenho uma outra amiga que vira e mexe, ela me manda mensagem, hoje eu estou com problema no dente, amanhã está com uma unha encravada, no outro dia ela está com outro problema. Tem até uma música assim, não tem um samba assim? Que fala, não, samba não, é do Titãs, que fala sobre a pessoa que tem vários problemas, um seguido do outro. Eu não lembro agora, sou Júnior que tem rádio. O pulso ainda pulsa, isso aí. Eu só não sei a música como ela é. Mas ele fala que a pessoa tem diversos problemas, né? Rinite, não sei o quê, não sei o que lá, e assim vai. Mas o pulso ainda pulsa. E isso é um problema somente dela? Será ou será que é um problema espiritual que ela está enfrentando e não consegue encarar a realidade? Ela deveria procurar uma verdade, um local onde ela se sentisse bem, confortável e trouxesse essa verdade para ela. Às vezes ela vai num lugar, às vezes ela vai em outro, mas nunca se encontra. Está sempre perdida, está sempre com problemas. E, infelizmente, eu não posso oferecer água a quem não tem sede, porque
já chamei, já tentei mostrar para ela algumas coisas, conversar, mas infelizmente eu não sei se já ocorre um processo de fascinação, como eu falei lá no início, que é aquele em que a pessoa acha que a sua própria verdade é mais nada que a verdade, ou se ela realmente é uma pessoa cabeçuda. Mas, enfim, façam o culto no lar porque vale a pena. Até trouxe uns livros ali para ilustrar, daqui a pouco eu mostro a vocês. E teve lá no livro Domínios da Mediunidade, até tem a cena da senhora aqui, moribunda na cama. Eu falei moribunda, hein, gente? Que ela está na cama, deitada, né, adoentada ali, ela está numa fase de... Ali fala em mediunidade e oração, ali ela já está numa fase de processo de desencarnação. E ali tem duas moças sentadas ao lado dela, que são suas netas, que elas têm conhecimento espiritual e elas fazem o culto no lar ali, naquele momento elas estão fazendo uma prece ali para elas, porque ela tinha muitos inimigos. E aí os espíritos, como vocês podem ver ali, tem muitos espíritos ali aguardando esse momento de desencarne para que eles possam levá-la para outros locais. E ao estar ali ao lado da cama dela, as duas irmãs fazem um culto lá, fazem uma oração, pedindo para que a espiritualidade venha e intervenha no processo do desencarne dela, porque elas já estavam percebendo que isso iria acontecer a qualquer momento. E ao invés delas chorarem, se desesperarem, ficarem tristes, não, elas começam a fazer uma oração. E é quando a espiritualidade, que ali está André Luiz e mais dois amigos espirituais que fazem esse trajeto com ele, que vem nessa intervenção solicitada para auxiliar no momento do processo do desencarne. E lá ele detalha como vai ser o processo do desencarne, ele conta a história dessa senhora, por que esses espíritos estão ali só aguardando o momento exato do seu processo desencarnatório para poder arrastá-la para onde eles querem que ela vá. Por isso que sempre a oração é fundamental em tudo. Sim, a visita da saúde. É aí que as pessoas se afastam, vão fazer outras coisas, aí eles fazem o trabalho deles. Isso, o que a irmã está falando é exatamente o que aconteceu numa das cenas do filme Missionários da Luz 2. Nosso Lar 2, que na verdade é baseado no livro Missionários da Luz. É só um pedacinho da cena, não é nem missionários, é mensageiros, perdão. E o que acontece nessa cena? O rapaz está a ponto de ser desencarnar, né? E o espírito vem ali para poder fazer o desenlace, e eles mostram, como é o caso de Dimas, que aconteceu em Missionários da Luz também, a espiritualidade vem para fazer o desenlace daquele momento de desencarne, retirando todos os fios da pessoa, retirando todo o perispírito dela, fazendo toda aquela estrutura, trazendo para o outro, levando para o outro mundo o perispírito e todo o nosso corpo espiritual e desfazendo o nosso... Foi, né? A minha mãe também. Eu pude acompanhar mais ou menos quando eles a visitaram e chegaram o momento derradeiro dela. Mas aí, eles, nessa cena do filme, ao fazer esse desenlace nesse irmão, há uma intercessão, há uma oração em que isso é cessado. Eu peço a vocês que assistam o filme, para quem não assistiu ainda, para poder depois saber o que acontece no capítulo. Mas é dessa forma que acontece. A espiritualidade visita, e aí a pessoa, quando tem aquela melhora, né, aquele momento de lucidez, que ela fala com todo mundo, como que meio uma despedida, é essa visita da saúde. É o momento em que ela tem de falar o que ela quer, o que ela pensa, para se despedir e depois fazer a passagem. Eu vivenciei isso pessoalmente e sei que é dessa forma. E vamos encerrar, porque já está dando quase 6 horas, como eu falei para vocês. Tenham Jesus no lar de vocês, façam um culto no lar, procurem um local sério, para quem está na internet, procurando um local, querendo conhecer essa verdade que liberta, querendo entender como funciona o processo da obsessão, se não está se sentindo bem, se está sentindo que algo não está indo bem na sua vida, enfim, comece com um culto no lar, comece chamando Jesus, e Ele vai te dar o caminho. Porque eu lembro de mim mesma, eu sempre trago a mim como exemplo. Vou falar daqui a pouco. Eu trago a mim mesma como exemplo, porque eu fui, como falei, do candomblé durante 4 anos.
E quando estava lá, eu sempre achava muitas coisas erradas, sempre questionava, sempre queria saber as verdades, e ninguém nunca me respondia. Falava que quando eu estivesse lá no Roncol, iriam me falar. Mas aí eu pedi a Deus, eu falava, Deus, se aqui não for meu lugar, me tire daqui, me coloque num outro lugar, onde eu possa entender os porquês desses trabalhos, dessas coisas, enfim. Passou os 4 anos, até que uma senhora insistiu muito e me levou para a igreja. E eu fui para a igreja. Aí eu passei para a Assembleia, fiquei lá uns 2 anos, mais ou menos, por aí frequentando. E cuidado que ela morde, hein? Aí fiquei frequentando lá por uns 2 anos, só que eu via muitas coisas também que não condiziam e não tinha respostas para minhas dúvidas. E aí eu fiquei, Senhor, por favor, que eu encontro todo dia, eu falava com Deus, me ajude. Às vezes eles estavam queimando o irmão lá no meio, lá, e eu estava, não queima, Senhor, ajuda esse irmão, porque se ele está sofrendo, como é que eu vou bater em quem está sofrendo? Então me ajuda a encontrar um lugar, porque aqui não deve ser meu lugar. Me ajude a decidir. Aí saí da igreja, fiquei um tempo afastada de tudo, até que eu comecei a procurar centros espíritas, não achava nenhum, e conheci GETEB. Aí vim para o GETEB. Estou aqui há quase 11 anos. Até hoje eu falo, meu Deus, se aqui também não for meu lugar, e a espiritualidade fala, não quero nem saber mais, ó. E já te mostramos aí, agora é contigo e eles. Então é que eu estou, eu acredito que aqui ainda seja a verdade que me libertou de muitos dogmatismos. E vamos encerrar, onde eu trago uma trecho de uma música, não botei a música para não ficar muito longa, mas eu acho esse trecho muito lindo, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos, eu sorri, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É uma música do Padre Zezinho, mas que vale a pena a gente prestar atenção, porque a letra vale mais do que qualquer coisa. Tenham todos uma ótima tarde e um bom final de dia de semana. Então, os livros, eu falei aqui sobre o Mundo Maior, que eu relatei até o capítulo 3 e 4 para vocês, tem para locação lá do Chico Xavier. Aqui tem o livro Nos Domínios da Mediunidade, que eu também relatei já o caso lá para vocês, até da irmã que faz a oração para a senhora que está desencarnando. Esse aqui realmente eu não havia falado, que é o Tormentos da Obsessão, que é do Divaldo Franco, ou através de Manuel Filomeno de Miranda, que ele fala de casos reais de obsessão, mas contado através de histórias entre famílias, muitos casos aqui, interessantíssimo, vale a pena ser lido. E aqui tem o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem deseja ainda e não tem, para fazer o seu culto no lar. E é isso, gente. Tenham todos uma ótima tarde. Pai, nesse instante que estamos encerrando esta parte dos nossos trabalhos aqui deste lado da vida, te agradecemos mais uma vez por tudo que tem nos acontecido, por todas as experiências que vivemos, pelos bons e maus momentos, pelas alegrias e pelas tristezas, pelas vitórias e derrotas. Agradecemos pela família que nos recebeu agora nesta vida. Agradecemos pela oportunidade de ainda podermos buscar a felicidade e o sustento no pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor, por essa vida, por essas experiências. Hoje reconhecemos que tudo isso foi necessário, tudo isso foi importante. E é importante, senão não estaríamos agora aqui, diante de Ti, com a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Obrigado por esse presente maravilhoso que recebemos todas as manhãs, quando abrimos os olhos. Se ainda podemos rogar por algo, Senhor, por misericórdia, abençoe nossos familiares, abençoe nosso lar, os animais que conosco convivem, abençoe nossos guias e anjos protetores, mas abençoe também, Senhor, nossos inimigos, que eles nos perdoem os erros cometidos no passado e que nós, de nossa parte, possamos aprender a perdoá-los e juntos sigamos em direção ao amor do Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, que todos os seres de todos os mundos encontrem a felicidade e que assim seja.
Meia hora de intervalo. Obrigado a todos vocês que estiveram com a nossa live de hoje. Se você gostou, deixe um like. Se não gostou, dá um dislike. Inscreva-se no nosso canal, já somos quase 1000 inscritos. Se você quiser saber mais sobre nossos trabalhos, acesse trabalhadoresdobem.com e visite lá os temas de estudo e de tratamento. Se você quiser estudar à distância, aproveite o nosso EMAD. As aulas começam agora esta semana. Se estiver aqui em Sepitiba, quiser vir estudar presencialmente, as inscrições já estão abertas para o estudo presencial aos domingos. Obrigado a todos vocês, um beijo no seu coração e até o próximo encontro. Tchau.